Direitinho, estão me escutando? Estão conseguindo me ver? Boa noite, estamos sim. Boa noite, professor. Boa noite. Vamos lá, então. Estou vendo hoje tem pouca gente aqui. Será que o pessoal está todo mundo assistindo o show de comédia lá? Não, já acabou. Ah, já acabou? Alguém aqui assistiu? Foi bom? Eu assisti um pouco. Ah, e é engraçado esse troço mesmo? Ah, pode falar. Ou não? Ninguém quer falar. Eu tô achando que esse troço deve ter sido muito sem graça. Foi muito sem graça. É, né? Aqui que eu fiz aqui. Deixa eu parar. Eu não sei quem estava. Eu dei uma aula de Constitucional 3 agora, sobre estado de sítio, estado de defesa. Não sei se parece que tem mais gente que está fazendo essas duas turmas. Eu estava lá. Quem estava? Fabrícia? Isso mesmo. Ah, tá. Ah, não, beleza. Conseguiu entender? Conseguiu compreender? Bem, bastante. Lá o conteúdo é pesado, você viu? Uhum. Mas dá Muito. para entender direitinho. Ah, não, então tá bom, Fabrício. Agora, vamos sair lá desse título 5, então, né, Fabrício, que já está lá para frente, e vamos voltar para a teoria da Constituição. O que ficou reservado para essa aula aqui de hoje? Lembra, na última aula a gente estava vendo as acepções do termo Constituição, sentido sociológico, sentido político, sentido jurídico, e aí nós finalizamos aquilo ali, e a gente vai ter agora mais uma aula bem teórica, abstrata, só que é extremamente importante, tá? Igual eu falei, sempre tem questão, tá? Sempre mesmo, sempre tem questão, seja na OAB ou em concurso público, magistratura, delegado, promotor, sempre tem questão envolvendo classificação de Constituição. E por que isso? É importante saber, vocês vão ver no decorrer da aula, no início, quando a gente fala, eu acho que já comentei isso com vocês, a gente tem certo receio, às vezes dá até vômito, quando vai fazer uma aula e o professor já começa, vamos fazer uma aula, vamos classificar determinado instituto. Não parece tão legal. Só que a classificação é isso aí, é dividir para facilitar a compreensão. Então, assim, de diversos doutrinadores, a gente não tem um artigo na nossa Constituição falando, a nossa Constituição ela é classificada assim, assim, assim e assado. Não existe isso. Isso é uma tarefa da doutrina. Então, a doutrina, às vezes, José Afonso classifica de um jeito, Bernardo Gonçalves de outro, Pedro Lenza de outro, a Fran Silva Jardim de outro. Então, cada doutrinador faz a sua classificação da Constituição. Mas, assim, se a gente pega a doutrina clássica, a doutrina contemporânea. Então, a gente pega, de modo geral, a doutrina, o que a gente pode extrair de comum para classificar a nossa Constituição. Então, assim, é claro que pode, eventualmente, encontrar uma outra classificação, um outro termo, um outro nome para aquela classificação. Só que aí vai da cabeça do doutrinador. O que precisa saber para uma prova da OAB, uma prova de concurso, é a classificação que a gente vai fazer aqui hoje. Eu tentei pegar o máximo de classificações possíveis para que vocês tenham aí no material e para que vocês tenham uma aula de fato sobre isso. Tem classificação que a gente vai falar hoje que é pouco comentada na doutrina. Às vezes é um ou outro doutrinador que fala dela. Aí eu inseri aqui, mas não necessariamente essa classificação ela pegou, tá? Agora sim, classificação quanto à origem da Constituição, quanto à forma da Constituição, quanto ao conteúdo da Constituição, quanto à extensão da Constituição, tudo isso é extremamente importante saber. Qual que é a ideia? Eu não aprofundei nesse material, diferente do material da última aula, diferente a Fabrícia que estava aí na aula que eu estava dando agora,
na última aula de agora, de 7h30, tal, que a gente demorou mais tempo na aula, eu fiz um material mais aprofundado, com mais detalhe. O material dessa aqui, especificamente, ele tem as classificações, mas eu não coloquei a explicação de cada um. Então, eu disponibilizei lá. Quem quiser, às vezes, digitar, fazer alguma anotação, vocês vão ter classificação. Pelo menos, o que é importante fazer aqui na aula de hoje. A gente vai falar classificação da Constituição quanto à origem. Será que essa Constituição ela é outorgada? Será que essa Constituição ela é democrática? O que a gente precisa fazer? A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. A nossa Constituição, ela é o quê? Outorgada, democrática, cesarista, dualista. Aí nós vamos escrever lá na frente. A nossa Constituição, ela é uma Constituição democrática. Alguns doutrinadores chamam ela de promulgada, de Constituição cidadã, Constituição popular, tá? E aí a gente vai anotar em cada classificação, classificação número 1, vocês vão circular ou anotar na frente. A Constituição brasileira é isso. Aí vão para outra classificação. Tem várias, eu vou explicar todas, uma por uma. Aí vocês vão anotar, a nossa Constituição é isso aqui, porque é isso que cai na prova, em prova, de modo geral, tá? É porque eu não preparo vocês para prova de faculdade. Prova de faculdade, para mim, nem devia existir essa porra. Serve para nada, ainda mais troço virtual que todo mundo cola. Tem que ser realista. Tem que preparar, às vezes, como que é a prova do exame da ordem, de um concurso público, né? Mas então eu vou compartilhar a tela aqui e a gente vai seguir nessa ordem. Salvo engano, eu coloquei umas 10 classificações, viu? E aí, na frente de cada uma delas, vocês anotam aí, ó. Bota aí qual que é a Constituição, que é a nossa Constituição, onde que ela se enquadra. Share screen. Tá, se tiver alguma coisa no chat, assim, eu fico com certa dificuldade de ver. Então, me chama aqui, viu? Se precisar de interromper, falar alguma coisa. Ó, a primeira classificação, galera, paciência com essa aula, tá? Alguém vai ter que dar essa aula de classificação para vocês. A nossa primeira classificação é a classificação da Constituição quanto à origem. Então, de onde que veio, como que surgiu essa Constituição? Aí aqui a gente tem 4 classificações que predominam na doutrina. A Constituição outorgada, democrática, cesarista ou dualista. Vamos lá. Essa Constituição outorgada, outorgar é enfiar a goela abaixo, não é? Então, alguém vai escrever esse troço e vai enfiar goela abaixo na população. Então, são constituições que os doutrinadores chamam, é uma Constituição feita num período ditatorial, é uma Constituição autocrática, é uma Constituição imposta, colocada goela abaixo. Eles não vão escrever isso num concurso goela abaixo, mas é isso. Tem que escreve lá o troço e a população tem que aceitar. Essa classificação, se vocês forem anotar alguma coisa em relação a ela, a Constituição outorgada é aquela Constituição que não tem participação popular na elaboração. Então, não tem participação popular na elaboração. Elas são resultantes, a origem, né, elas são resultantes, elas derivam de um ato unilateral de vontade. Então, a classe ou a pessoa que está ali no poder, ela vai editar e promulgar aquela e outorgar aquela Constituição. Tá? No Brasil, nós já tivemos constituições outorgadas? Já. Por exemplo, Constituição de 1824, Constituição de 37, 67, tá? Então, Constituição de 37, de 67, a Constituição de 1884, todas elas foram enfiadas goela abaixo, sem participação popular. Passando para outra
para outra espécie aqui, a gente tem a classificação da Constituição quanto à origem, a Constituição democrática, a Constituição que ela é promulgada, uma Constituição popular. E aí, qual que é a distinção dela, quem estiver anotando aí? Essa Constituição, ela nasce, ela é fruto de um processo democrático. Ou seja, aqui há a participação popular. Tá? Geralmente, essas constituições democráticas, elas são frutos de uma Assembleia Constituinte, de uma Assembleia Nacional Constituinte, que é convocada especialmente para a sua elaboração. Então, a gente tem como exemplo a Constituição brasileira de 1891, tá? De 1934, de 46 e a Constituição de 88, que é a nossa atual Constituição. Então, se tiver lá numa alternativa, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, quanto à origem, ela é democrática, ela é popular, ela foi promulgada, tá certo? Tá certo, tá? Então, a nossa Constituição, ela é democrática, promulgada. A gente tem uma outra classificação, que é a Constituição cesarista ou bonapartista. Eu tenho... Deixa eu só ver se eu acho aqui, porque eu acho que tem um exemplo no mundo dessa Constituição. E eu achei no livro do Bernardo. Não, duas. O Bernardo, eu estou olhando aqui, sobre a Constituição cesarista ou bonapartista, o que é? O que significa? Essa Constituição ela é outorgada, ou seja, ela é enfiada goela abaixo, mas qual que é a distinção para a Constituição outorgada mesmo, da letra A? É que essa Constituição aqui, ela vai necessitar de um referendo popular. Então, aqui tem certa participação popular. Ou seja, o texto da Constituição ele vai ser produzido, vai ser redigido sem participação popular. Só que, depois de escrito, o povo vai ratificar aquele texto constitucional. Quais são os exemplos que eu achei na doutrina? Pelo próprio nome ali, a Constituição de Napoleão e a Constituição de Pinochet no Chile. Tá? Então, a gente tem a Constituição de Pinochet no Chile. Pinochet fez a Constituição e depois passou para a população, para o povo ratificar, e a Constituição de Napoleão. E, por fim, a gente tem a Constituição dualista ou pactuada. A Constituição dualista ou pactuada, elas resultam, né? Elas são fruto, elas resultam de um compromisso de duas forças antagônicas. Tá? Então, a gente tem um compromisso, uma instabilidade, duas forças antagônicas. Então, assim, de um lado, a gente tem a burguesia, uma monarquia, tá? A gente tem um rei já enfraquecido, uma monarquia enfraquecida, e de outro lado, a gente tem a burguesia, uma burguesia em ascensão. Aí, essas constituições, elas vão estabelecer uma limitação ao poder monárquico. Então, a gente vai ter a chamada monarquia constitucional. Essa monarquia constitucional aí que surge das constituições dualistas. Lembra quando eu falei lá quando eu estava comentando sobre o constitucionalismo, que veio a Constituição limitar o poder do Estado, do rei soberano, né, daquele que podia tudo? Lá no declínio, já no final, quando teve o declínio do sistema feudal, a burguesia em ascensão, o chefão lá podia tudo, tal. Aí a burguesia em ascensão, com uma monarquia, com um sistema já em declínio, fala, desse jeito não dá. Pode continuar aí no governo, mas você não vai pegar tudo que é nosso, que nós estamos produzindo, que nós estamos trabalhando para produzir. Então, eles vão pactuar. Nós vamos te deixar quietinho aí, na monarquia, como rei.
Em contrapartida, você não vai pegar a nossa propriedade, você não vai pegar todo o fruto, todo o resultado da nossa produção. Então, a gente tem uma Constituição pactuada. São constituições mais históricas, tá? Assim como a Constituição cesarista. Aí hoje a gente tem mais Constituição outorgada, enfiada goela abaixo, ou então a Constituição democrática, que é o exemplo da grande maioria do mundo. A segunda classificação que eu coloquei é quanto à forma. Então, a gente tem uma Constituição que ela pode ter a forma escrita, a gente vai ter um instrumento, tá? Por isso instrumental ou escrita, ou a Constituição ela vai ser não escrita. De imediato, se vocês já quiserem escrever, a Constituição do Brasil, a nossa Constituição atual, ela é uma Constituição escrita. Ou seja, é uma Constituição que ela foi... as normas, essas constituições escritas, instrumentais, elas foram elaboradas por um órgão constituinte, né, que constituiu, que criou, especialmente encarregado dessa tarefa de sistematizar em um documento solene, com esse propósito aí de fixar essa organização fundamental do Estado. Tá? Aí elas podem ser codificadas em um único código, como é a nossa Constituição. A gente tem, por exemplo, tá aqui, ó. A gente tem aqui a nossa Constituição. É uma Constituição escrita e codificada. Por quê? Em um único código. A gente tem um código aqui, que é a Constituição. Ou então, ela pode ser escrita também em documentos escritos, mas inorgânicas, tá? Também tem essa classificação. Tá? No caso de às vezes, estar em documentos esparsos. Está escrito, mas está em documentos avulsos. Não foi codificada, não está sistematizada em um código. E a gente tem também, então, a nossa Constituição ela é escrita, instrumental, está aqui ela, tá? E também a gente tem as Constituições não escritas, que elas são chamadas de costumeiras, são chamadas de consuetudinárias, são constituições cujas normas constitucionais, né, elas estão em várias fontes normativas, como, por exemplo, em leis, em costume, jurisprudência, acordos, convenções. Então, assim, nesse tipo de Constituição, não tem um órgão encarregado de elaborar e sistematizar uma Constituição. Na verdade, são vários centros de produção da norma constitucional. Tá? O melhor exemplo que a gente tem de Constituição não escrita, Constituição consuetudinária, costumeira, é a Constituição da Inglaterra. Lembra lá o parlamento britânico? A Constituição britânica, a imagem lá, né, do parlamento britânico, e aonde fica os julgadores ali, a Suprema Corte. O que acontece? Eles não têm a Constituição inglesa. Não existe essa Constituição inglesa. Não existe em um único código, porque ali é a jurisprudência. É a jurisprudência, os costumes, né? Então, decisões reiteradas sobre determinado assunto, leis avulsas que foram surgindo, tá? Então, é uma Constituição, só que uma Constituição não escrita. Beleza? Constituição inglesa é o melhor exemplo. A gente tem uma terceira classificação, que é quanto ao modo de elaboração. Essa Constituição ela pode ser dogmática ou histórica. O que é essa Constituição dogmática? O que seria esse dogma? A Constituição, quando a gente fala que ela é uma Constituição dogmática, a gente está falando, é uma Constituição escrita, só que ela escrita, ela foi elaborada por um órgão constituído para essa finalidade de escrever a Constituição em determinado momento histórico.
E aí, o que acontece? Pensa na nossa Constituição, que é uma Constituição dogmática. Aquele texto constitucional, ele vai refletir os dogmas, os valores daquela época. A nossa Constituição de 88, 88 veio de uma terrível época, depois da supressão de inúmeros, como se diz, direitos, garantias fundamentais, depois de uma época ditatorial. Então, veio a nossa Constituição, né, uma Constituição democrática, uma Constituição promulgada, cidadã, veio a nossa Constituição assegurando vários direitos, várias liberdades. O Estado não pode fazer isso, o Estado não pode fazer aquilo, o Estado tem que garantir isso, o Estado tem que garantir aquilo. Ou seja, aquela crença, aqueles valores, aquela necessidade de proteção que estava em voga naquele momento da história. Então, a nossa é uma Constituição dogmática, porque ela vai refletir os dogmas, os valores daquele momento que ela foi escrita. Aí, dentro disso, e aí tem outros tipos de classificações, mas essa é que prevalece, dentro da dogmática, ou seja, que vai refletir, é uma Constituição escrita segundo os dogmas, os valores que estão em voga naquele momento, essa Constituição ela pode ser ortodoxa ou ela pode ser heterodoxa. Aí até eu escrevi no slide. A ortodoxa, que vai refletir uma só ideologia, não é o nosso caso. A nossa Constituição, ela é eclética, ela é plural, ela é heterodoxa, tá? Por quê? Porque as normas da Constituição, elas se originam de ideologias distintas. Olha o tamanho do Brasil, olha quantas culturas diferentes que a gente tem aqui dentro do Brasil. Olha como são os hábitos, né? Os costumes do pessoal do Nordeste, aqui do Centro-Oeste, do Sul. Então, assim, são vários dogmas, pessoas que vieram de vários países, de continentes distintos, muitas crenças, muitas ideologias. Então, tentou juntar toda essa diferença em uma Assembleia Constituinte para refletir os dogmas, a crença, vão proteger os índios, vão proteger isso, vão proteger aquilo, vão proteger... Tá? Ou seja, a nossa Constituição ela é dogmática, heterodoxa, eclética, porque ela vai se originar de ideologias das mais variadas possíveis. Tá? E como no Brasil, a gente tem lá, logo no artigo 1º da Constituição, no 1º da Constituição, artigo 1º da Constituição, inciso 5, vem falando do pluralismo político, tá? Então, a gente vem falando do pluralismo político. É mais um reforço que a nossa Constituição, ela é plural, ela é heterodoxa. Tranquilo? E as constituições históricas? Também elas são chamadas de constituições costumeiras. Tá? Geralmente, elas são constituições não escritas, ou seja, elas são criadas lentamente com as tradições daquele local. Tá? Então, quem está escrevendo, Constituição Histórica Costumeira, são aquelas constituições que são criadas lentamente com as tradições. Então, vão passando os anos, os séculos, como a Constituição inglesa, né? Aí, o que acontece? Esse emaranhado de coisa aí é uma síntese desses valores históricos consolidados pelaquela sociedade. Tá? Gente, parece que não, mas às vezes acha que esse troço aqui dá estabilidade para algum estado. Não é assim, tá? A Constituição inglesa, por exemplo, ela é muito, muito, muito mais estável do que a Constituição dogmática. A Constituição dogmática vai refletir um dogma, uma crença, um sistema de valores daquela época. Agora, a Constituição histórica, igual à inglesa, na verdade, não é dogma daquele período. Na verdade, é uma construção lenta com a tradição.
é uma síntese dos valores da história daquele local. Então, assim, não é algo que numa ruptura com a ditadura veio a nossa Constituição. Não. É algo que a história construiu. Então, se é a história daquele povo, daquela nação, né, daquele local, isso tende a ser muito mais estável, mais duradouro, né? Beleza. Depois eu quero passar algumas questões, porque tem muita questão sobre isso. Depois eu quero passar algumas questões de concurso para vocês sobre essas classificações. Só que nessas 3 primeiras já dá para fazer questão, assim, muita coisa, tá? A gente vai entrar numa das principais classificações agora, que é a classificação quanto à estabilidade da Constituição. Deixa eu chegar minha janelinha para cá, que eu estou olhando muito para o lado, está me incomodando. Tá, agora eu vou olhar mais para o meio. Isso. Como que é essa classificação quanto à estabilidade? A Constituição ela pode ser imutável, superrígida, rígida, semi-rígida, flexível. O que é isso? O que a gente vai levar em conta para classificar uma Constituição quanto à estabilidade dela? A gente vai ter em vista o grau de dificuldade que é modificar o texto constitucional. Então, assim, o quão difícil é modificar essa Constituição aqui. Tá? Pode o legislador ordinário, para uma lei ordinária, uma lei complementar, uma lei ordinária com maioria simples para aprovação, ou que seja uma lei complementar com maioria absoluta para aprovação, eles podem, com esse procedimento mais simplificado, alterar isso aqui? Não pode. Tá? Então, a gente já vê que a Constituição tem certa rigidez. Não é qualquer lei, qualquer decreto, não é qualquer coisa que altera o texto constitucional. A gente não tem um procedimento para alteração da Constituição que chama emenda à Constituição. A emenda à Constituição, ela exige um quórum apuradíssimo para alterar. Então, a gente tem, por exemplo, uma votação nas 2 casas, tá? Tem o Congresso, que é bicameral, então tem que tramitar tanto no Senado, o Senado representa os estados, quanto a Câmara dos Deputados, em 2 turnos. Ou seja, tem que passar 2 vezes pelo Senado, 2 vezes pela Câmara dos Deputados. 2 turnos, tá? Então, a gente tem 2 turnos nas 2 casas por 3/5 dos votos. Então, dos membros, tá? Então, assim, é muito difícil ter uma alteração na Constituição. Aí a gente tem certa rigidez dela, tá? Mas vamos lá. Se vocês quiserem anotar aí, a Constituição brasileira de 88, ela é uma Constituição rígida, que está na letra C aí, tá? Mas o que é a Constituição imutável, que alguns doutrinadores chamam de granítica? Que granítica, intocável, permanente, uma pedra. O que seria isso? É uma Constituição que o texto dela jamais vai poder ser modificado. Essa Constituição, ela tem a pretensão de ser eterna, tá? Tem doutrinador que não admite a existência desse tipo de Constituição, beleza? Só para ver se fica uma imagem na cabeça, se alguém souber mais de história da Bíblia, essas coisas, vocês me corrigem. Aquela Moisés, né, que subiu no monte lá, aí veio os mandamentos, aí tá, beleza. Tem lá os 10 mandamentos. E diz que essa pedra existe, essa pedra, inclusive, você consegue visitar ela no Museu do Louvre, do Louvre, em Paris. Mas beleza, foda-se esse troço. A questão ela é imutável, ela é granítica, ela é intocável. Vamos fazer uma emenda para alterar a lei, as 10 leis lá, esses troços. Não dá, tá?
pode ser um pouco viagem. Alguns autores não admitem a existência desse tipo de Constituição, para ser Constituição mesmo, tá? O que é a Constituição super rígida? A Constituição super rígida é aquela Constituição que ela tem um núcleo, então tem uma parte da Constituição que é intangível. Uma parte da Constituição é intocável, é permanente, não pode alterar aquele troço, tá? Que são as chamadas cláusulas pétreas. Pétrea, de pedra, de petrificar, tá? Então, cláusula pétrea é um núcleo intangível. Então, assim, o que não é cláusula pétrea, a gente pode alterar com um processo legislativo. Não é um processo legislativo, assim, ordinário, mas pode ser alterado. Mas esse núcleo intangível, ele não pode ser alterado, tá? Tem doutrinador que... Deixa eu só lembrar aqui, não sei se é o Alexandre de Moraes ou é o Alexandre de Moraes, que é ministro do Supremo, tá? Ele fala que a nossa Constituição ela é super rígida, só que eu acho que ele assim, isolado, tá? Nesse sentido. É o Alexandre de Moraes mesmo, viu? Por que isso, gente? Porque a nossa Constituição tem as cláusulas pétreas, que não podem ser revogadas, não podem ser abolidas. Mas a cláusula pétrea, ela pode ser alterada. Pode. Você pode alterar uma cláusula pétrea que prevê aí direitos fundamentais? Pode, desde que seja para aumentar, desde que seja para ampliar aquele direito. Então, a cláusula pétrea, ela não pode ser modificada para retirar algum direito já conquistado, para diminuir, para subtrair. Agora, a cláusula pétrea pode ser objeto de emenda? Pode, tá? Pode sim, desde que seja para ampliar o alcance dela, tá? Nunca para diminuir. Então, não seria esse caráter de imutabilidade, tá? Pode mudar uma cláusula pétrea desde que seja para alterar. E aí vem a nossa classificação. A classificação, a nossa Constituição, ela é rígida. Por quê? Porque para alterar a nossa Constituição, a gente tem um procedimento mais dificultoso. Não é através de uma lei ordinária, não é através de uma lei complementar. Tá? A gente tem aí 2 turnos nas 2 casas para alterar a Constituição através de emenda. Tá? 2 turnos nas 2 casas do Congresso e aprovação da emenda por pelo menos 3/5, tá? Dos integrantes das casas legislativas. Então, 3/5 dos senadores, que são 81, 3/5 dos deputados, 513, 517, 513, 3/5, tá? A nossa Constituição ela é rígida. Então, para alterar a nossa Constituição como um todo, para alterar isso aqui, tá? Precisa de ter esse procedimento de emenda constitucional, 2 turnos nas 2 casas por 3/5 dos votos. A nossa Constituição é rígida. Quando que a Constituição ela é semi-rígida ou ela é semi-flexível? É quando esse processo para alterar a Constituição ele é um pouco mais dificultoso que o processo como que se diz, o processo ordinário de modificação de normas, tá? Então, por exemplo, a gente tem uma lei ordinária, o Código Penal. Então, a gente tem um Código Penal. Para alterar o Código Penal, basta o Congresso fazer uma outra lei alterando o Código Penal, tá? Então, uma lei ordinária altera uma outra lei ordinária. Agora, para alterar a Constituição, não. É um procedimento mais dificultoso. Aí, nesse caso, por exemplo, alguns artigos da Constituição, por exemplo, as cláusulas pétreas, ou que trata da estrutura do Estado, que trata da organização dos poderes executivo, legislativo, judiciário, essas normas, elas teriam um procedimento mais difícil,
mais complexo para alteração. Por outro lado, normas que falam sobre direito de família, sobre meio ambiente, que fala que o Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, pertence à União. Essas normas, que não tratam da estrutura do Estado, nem direitos e garantias fundamentais, elas poderiam ser alteradas de forma mais simples. A nossa Constituição não é assim. Qualquer norma constitucional, o procedimento para alteração é mais dificultoso. Por isso que ela é rígida. Tá? E aí a gente tem, por fim, a classificação da Constituição flexível. E a Constituição flexível é justamente aquela Constituição que pode ser modificada pelo procedimento legislativo ordinário. Então, o mesmo procedimento legislativo que eu vou usar para alterar um Código Civil, uma lei ordinária, né? Lei de licitações, lei de crimes ambientais, o mesmo procedimento que não tem toda essa tramitação, 2 turnos, 2 casas, 3/5 do voto, eu posso alterar uma Constituição flexível. Não é o nosso caso também. Beleza? Como está um pouco mais curtinho, eu vou só pegar um trecho aqui do livro, porque aqui eu quero fazer um apanhado com vocês, só colocar uma observação, na verdade, que pode ser importante. Aqui, ó, achei. Essa classificação quanto à estabilidade, a gente está analisando o quão difícil é alterar a Constituição. Para alterar a nossa Constituição é bem difícil, tá? Tem todo aquele quórum, aquele procedimento. É dessa classificação que a gente vai extrair o princípio da supremacia constitucional, o tão falado princípio da supremacia constitucional. Aí eu vou me permitir ler 2 parágrafos bem curtinhos aqui, tá? Se vocês quiserem anotar isso aí. Se vocês quiserem aí sobre a estabilidade, colocar aqui, ó, da rigidez constitucional decorre o princípio da supremacia constitucional. Então, da rigidez constitucional decorre o princípio da supremacia constitucional. E aí, permitam-me aqui a leitura. Da rigidez constitucional decorre o princípio da supremacia constitucional. É que, em virtude da necessidade de processo legislativo especial para que uma norma seja inserida no texto constitucional, fica claro, por consequência lógica, que as normas constitucionais estão em patamar hierárquico superior aos das demais normas do ordenamento jurídico. Assim, as normas que forem incompatíveis com a Constituição serão consideradas inconstitucionais. Tal fiscalização de validade das leis é realizada por meio do denominado controle de constitucionalidade, que tem como pressuposto a rigidez constitucional. Então, como pressuposto do controle de constitucionalidade, a rigidez constitucional. Tranquilo? Mas foi só um plus, não guarda relação direta assim, com a classificação, não. Tá? Vamos prosseguir aqui a classificação quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo, vocês não mandaram nada no chat, não? Não. Tá. Quanto ao conteúdo, a gente até chegou a falar um pouquinho disso aqui na última aula, tá? Lembra quando a gente estava falando de Carl Smith, de normas materialmente constitucionais, de normas formalmente constitucionais? Basicamente esse aspecto. O que são as normas materialmente constitucionais? O que são normas formalmente constitucionais?
Então, assim, as normas materialmente constitucionais são aquelas normas que o conteúdo é tipicamente constitucional. Então, assim, são aquelas normas que regulam aspectos da vida do Estado. Por exemplo, qual que é a forma de Estado? Qual que é a forma de governo? Qual que é a estrutura do Estado? Como que vai se dar a organização dos poderes? Quais são os direitos fundamentais? Essas normas estruturantes, organizacionais do Estado, elas são materialmente constitucionais, estejam elas inseridas ou não na Constituição. Tá? E não é a nossa Constituição. Tá? A nossa Constituição, o que está aqui dentro, independente de qual artigo seja, de qual inciso, a linha, tá? O que está aqui dentro é constitucional. Ou seja, quanto ao conteúdo, a nossa Constituição ela é formal, procedimental. Houve um procedimento para essa norma estar aqui dentro. Ou seja, essas normas formalmente constitucionais são todas aquelas normas que, independente do que está escrito nela, independente do conteúdo, elas estão contidas em um documento escrito, organizado pelo órgão constituinte. Então, tudo que está aqui dentro é constitucional. Tá? Então, assim, basicamente essa distinção dessa discussão que já surgiu lá desde das concepções da Constituição, no termo, em sentido político, né, de Carl Smith. O que são leis constitucionais, o que são o que é a Constituição e o que são leis constitucionais. Então, a Constituição material aqui todo esse conjunto de normas, tá? Essas normas que elas vão estar escritas ou codificadas nesse único documento que vai regular aspectos essenciais da vida do Estado. Isso é uma norma Constituição material, tá? Agora, a Constituição formal ou procedimental são esse conjunto de normas que elas estão inseridas em um texto da Constituição. Tá? Formalmente, perante uma forma, a gente tem as normas constitucionais. Tudo que está aqui é constitucional, independente de como veio parar aqui dentro. Tá? Então, a Constituição de 1988, em sua totalidade, se a gente considerar a Constituição em sua totalidade, a gente tem a Constituição do tipo formal, porque ela foi solenemente elaborada por uma Assembleia Constituinte. Beleza? Qual que é a próxima aqui? Quanto à extensão, já estamos acabando, tá? É porque, como a aula é pequenininha, não dava para eu ter colocado muito conteúdo no slide. Aí depois vocês podem repetir. Até amanhã de manhã eu já posto a aula, já disponibilizo ela aí no AVA. Aí vocês podem assistir, né? Pode para ir complementando o material. Se achar alguma outra classificação que eu não tenha mencionado, aí vocês me chamam, podem me chamar no WhatsApp e a gente vai conversando. Tá? Quanto à extensão, quanto ao tamanho da Constituição. Gente, olha o tamanho da criança. Olha o tanto de coisa que tem aqui dentro. Será que a nossa Constituição ela é sintética ou ela é analítica? Ela é prolixa, ela é extensa, ela é longa, grande. Tá? A nossa Constituição ela é uma Constituição analítica. E o que a gente poderia mencionar aí sobre Constituição analítica, extensa, longa? A Constituição analítica, ela vai tratar de matérias que não dizem respeito exclusivamente à organização básica do Estado. Tá? Ou seja, ela tem normas que são formalmente constitucionais. Ou seja, deixa eu tentar
ó, uma, assim, se a gente for analisar, até uma tendência do constitucionalismo contemporâneo. As constituições contemporâneas, tá? Depois de Weimar, Constituição mexicana, se a gente for analisar as constituições contemporâneas, depois espanhola, brasileira, várias dessas constituições, elas são analíticas, prolixas, porque o sistema, na verdade, sim, foram tantas guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tantas violações, o Holocausto com Hitler, né? Então, a gente teve tanta violação de direito fundamental, de propriedade, de vida, de liberdade, direito de comunicar, direito de liberdade de imprensa. Teve tanta violação que as constituições, o que elas quiseram fazer? Elas quiseram abraçar o mundo. E quando ela quer abraçar o mundo, ela vai escrever uma porrada de artigo. Tá? E aí a Constituição ela vira analítica. É diferente dessa Constituição sintética, que vai tratar, por exemplo, aqui a gente tem poder executivo, legislativo e judiciário, a nossa forma de governo de Estado é essa, o nosso Estado é assim, o Estado não pode intervir na vida, propriedade, privacidade, tananã. Ou seja, chamadas até de constituições negativas. Ela é muito sintética. A Constituição sintética, por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos da América, tá? Estados Unidos da América teve uma Constituição e é a mesma Constituição até hoje, ela é minúscula, tá? Ela é minúscula, tem, não sei se 20 artigos, depois alguém digita no Google aí e descobre pra gente quantos artigos tem na Constituição dos Estados Unidos. É uma Constituição sintética, ela é concisa. Tanto é que ela dura até hoje. É a mesma Constituição. Nós já tivemos uma porrada de Constituição. Nos Estados Unidos, uma só. Ela é pequenininha. Ela, basicamente, ela organiza como que é os Estados Unidos, o Estado, e ela fala o que o Estado não pode fazer. O Estado não pode fazer isso. Tá? Nesse sentido, os 51 estados, né, dos Estados Unidos, Flórida, Washington DC, o estado de Nova York, os estados de Califórnia, de modo geral, eles têm muita liberdade para colocar as suas regras. Tá? Então, você pode ver que tem estado nos Estados Unidos que pode fazer uso medicinal de maconha, tem estado que você não tem necessidade dentro da cidade de andar de capacete. Agora, imagina se tudo isso estivesse na Constituição, ia virar esse troço aqui. Agora, vai assim, a Constituição tem que abraçar o mundo. Aqui vai uma crítica minha, vocês não precisam concordar. Mas, às vezes, gente, a gente fica falando que tem que ter artigo, que tem que ter lei, porra nenhuma, tá? Eu vou dar 2 exemplos aqui. Que se artigo demais, ou seja, se lei demais, se norma demais fosse bom, Índia e Venezuela seriam os melhores países do mundo para se viver, tá? Tanto na Índia quanto Venezuela tem 500 ou mais artigos na Constituição. Então, a Constituição da Venezuela tem mais de 500 artigos. A Constituição da Índia tem mais de 500 artigos. Teve um período, uns anos atrás, aí, que eu fui fazer um trabalho voluntário na Índia, eu dei aula de inglês básico para criança lá. Daí eu comprei uma Constituição, quando eu gostava de viajar e comprar a Constituição daquele país, eu gostava de ganhar isso de presente também. Eu estava fazendo direito, estava empolgado, achava que direito mudava alguma porra no mundo e tal, um idiota, mas beleza. Aí eu fui ver, cara, o troço gigantesco. A nossa Constituição hoje, ela está com 205. Deixa eu tirar o ADCP. A nossa Constituição, ela tem 250 artigos. Gigantesca. Gente, se artigo demais fosse bom, só que tá essa tanto de troço escrito, e lá fora, como que é a realidade? Olha o tanto de coisa que está garantido na Constituição da Índia.
Da Venezuela. Como está a realidade lá na Índia? Como está lá na Venezuela? A população está tão igual assim? Está todo mundo comendo, todo mundo morando bem, todo mundo tem acesso à cultura, lazer, higiene, né? Então, assim, se Artigo de Maio fosse bom, esses lugares seriam ótimos. E aí, em lado oposto, a gente tem constituições sintéticas, né, concisas, sumárias, que elas organizam o Estado e dão uma liberdade um pouco maior aí, para que o legislador, às vezes o constituinte daquele Estado, ele tenha mais liberdade para fazer as suas disposições, igual a gente tem Constituição de Minas Gerais, cada Estado tem sua Constituição, para atender as necessidades daquela região, tá? As necessidades de quem está lá no Nordeste são muito distintas, as necessidades deles hoje, muito distintas da necessidade, às vezes, quem está no Sul. Lá tem muita gente passando fome, muita gente sem lugar para morar, muita gente sem roupa para vestir. Então, às vezes, poderia ter uma liberdade um pouco maior para legislar. Só que aí o legislador infraconstitucional fica de mão atada, porque, às vezes, qualquer coisa que ele faz vai contra o texto da nossa Constituição, que é analítica, extensa, prolixa, e aí né, pode não ser uma coisa tão boa, né? Beleza. Nós estamos acabando aqui já, tá? A classificação quanto à correspondência com a realidade. A Constituição ela pode ser normativa, ela pode ser nominal ou ela pode ser semântica, tá? A Constituição normativa, o que é isso? Ela vai regular efetivamente esse processo político do Estado. Por que que normativa, as normas dela têm eficácia? Ou seja, o que está na Constituição, o que está no texto da Constituição, corresponde à realidade política e social. Então, pensa para você ver, a Constituição do Brasil, ela é normativa? Ou seja, o que está no texto constitucional organiza. Tem os direitos fundamentais, garantias, tem a organização dos poderes, né? Tem quem pode ser presidente, quem pode ser senador, quem pode votar, quem pode ser votado, tem tudo isso. Agora, ela de fato, ela corresponde à realidade político-social? Eu não concordo, tá? Eu não concordo, mas quem sou eu? Ninguém. Muitos doutrinadores também não concordam, aí a gente vai mais na onda deles. Só que tem que ter cuidado, porque aqui tem uma divergência. Se a nossa Constituição ela é nominativa ou normativa. A última prova da magistratura do Rio de Janeiro foi magistratura do Rio de Janeiro ou magistratura federal da região que abrange o Rio de Janeiro, tá? O CESP cobrou uma questão dessa. E a resposta correta é que a nossa Constituição, dessa questão, que a nossa Constituição ela é normativa. Ou seja, o que está escrito no texto corresponde à realidade político-social. Tá? Veio uma questão com essa alternativa correta. Diversos outros concursos já trazem que a nossa Constituição ela é uma Constituição nominativa. Por quê? Porque ela busca regular esse processo político do Estado. Só que a Constituição ela não consegue realizar esse objetivo. Ou seja, não consegue não consegue atender aquela realidade social. São aquelas constituições, como se diz, elas são prospectivas. Elas visam um dia a concretização, mas ela não possui aplicabilidade. Tá, todo mundo tem direito à saúde, todo mundo tem direito à educação, todo mundo tem direito a lazer, todo mundo tem direito à cultura, todo mundo tem direito a impetrar um habeas corpus no caso de ter cerceado a liberdade. Espera aí, por que o João das Couves aqui impetra um habeas corpus e essa porra demora para ser julgada? Por que você aqui é careca do Queiroz lá, aquele sujeito lá, que é Queiroz, impetra um habeas corpus e o STJ julga rapidinho e ainda concede liminar no HC?
E aí depois tem algum problema, vai para o STF, o STF julga tão rápido. Espera aí, por que uns têm tanto direito e outros têm tão pouco? Por que Adriana Anselmo conseguiu prisão domiciliar porque ela tem filho menor de 12 anos, enquanto inúmeras presidiárias no Brasil inteiro têm filhos com até 12 anos incompletos e não conseguiram prisão domiciliar? Será que é porque tem dinheiro para pagar advogado caro e o advogado caro enche saco de juiz? Porque se não ficar batendo lá na porta, não adianta ter meio de cara, tem que encher o saco do juiz. Se não encher o saco, você não vai... Assim, na verdade, não é encher o saco, tá, gente? É cobrar, ficar em cima, peticionar, ligar para o assessor, fazer isso, fazer aquilo, tem que correr atrás. Ou seja, você vai trabalhar, você vai ter esse empenho enquanto você está ganhando, né? Pensa se a Defensoria Pública do Povo tem condição de correr atrás com a mesma garra do que um advogado particular, que está ganhando, às vezes, rios de dinheiro para isso, né? Então, será que o que está na nossa Constituição é concretizado lá fora para todo mundo? Porque se concretiza, a nossa Constituição é normativa, o que eu não concordo, tá? A nossa Constituição, ela é nominativa, beleza? E aí, qual concurso? Se fosse pela CESP, tá? Eu falaria, gente, marca que a nossa Constituição ela é normativa. Não sei que mundo da lua que essa porra tá. Agora, qualquer outra banca, a nossa Constituição é nominativa, tá? Não corresponde. Ela é uma prospecção. O ideal é que todos tenham saúde, educação, lazer, acesso igualitário à justiça, mas isso não acontece, tá? Então, a gente quer que isso aconteça, mas ainda não é uma realidade. E a Constituição semântica? A Constituição semântica é aquela que ela não tem por objetivo regular a política do Estado, a política estatal. Então, qual que é o objetivo? O que visa uma Constituição semântica? Ela quer formalizar uma situação existente desse poder político. Então, assim, existe uma determinada situação fática, e o que está de fato, nós vamos legitimar isso através de um texto escrito chamado Constituição. Tá? Eu estava querendo ver se eu achava... A Constituição de 37 de 67 no Brasil, elas são consideradas semânticas, tá? 37 de 67. O que essas constituições fizeram? Elas legitimaram um poder autoritário, elas legitimaram uma ditadura. Então, a gente teve Constituição? Teve. Lembra que a Constituição outorgada, enfiada a goela abaixo, normativa, nominativa? Não. Semântica. Por quê? O que acontece? Tem uma ditadura aqui. Ah, mas esse troço é constitucional. Vão pegar o fato e vão escrever o fato num texto. Isso é uma Constituição semântica. Ou seja, ela visa legitimar um poder autoritário, ditatorial. Tá? Gente, aqui tem mais 4 classificações, a gente deixa para a próxima por causa do horário, viu? Nós já quase 10 horas e a aula começou um pouquinho atrasado, 5, 10 minutinhos mais ou menos, só que a gente já estourou aqui bastante o tempo e vamos parar por aqui, porque senão o cérebro não aguenta nem essa quantidade de informação. Mas está acabando, viu? Depois a gente só finaliza esse restinho aí na próxima aula. Vou ver se eu coloco uns exercícios lá sobre isso aqui para vocês fazerem, viu? Alguém tem... Eu vou... Deixa eu parar de compartilhar essa tela aqui. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Fazer algum comentário? Ou podemos ir beber cerveja, descansar, sei lá? Olha, o que está acontecendo aqui? Eu quero parar esse troço de compartilhamento. Cassiane, cadê a senhorita? Tem alguma dúvida? Ô, professor. Oi. Boa noite. Boa noite, É o Degmar. Degmar aqui.
Show. Deixa eu te Diga. falar. Eu fiquei com a dúvida, meio confuso, na verdade, quando fala quanto ao conteúdo. A Constituição material, o senhor disse que é todo conjunto de norma que está codificado, né? E a nossa é codificada. A Constituição nossa, de 88, é codificada. Só que a Constituição nossa se enquadra na Constituição formal procedimental. Aí ficou confuso, não sei que me perdi aí. Sim, não, beleza, tranquilo, Degmar. Olha aqui, ó, o que acontece? A Constituição material, a gente vai analisar a matéria daquela norma. Então, por exemplo, a gente tem um artigo, deixa eu abrir a Constituição aqui, a gente tem, vamos supor, que a gente vai, a nossa Constituição não é material, você vai entender. Mas vamos supor que a nossa Constituição ela fosse bem pequena, e ela aqui, ó, artigo 2º da Constituição. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. Legislativo, executivo, judiciário. A gente tem lá, são funções essenciais da justiça, o Ministério Público, Defensoria Pública, que faz a Defensoria Pública, o que faz o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Advocacia Privada, ou seja, a matéria daquela norma, o conteúdo daquela norma, visa estruturar o Estado. Então, assim, quantos poderes que a gente vai ter? Executivo, legislativo, judiciário. Então, é um artigo, é uma norma de conteúdo de matéria constitucional. Ou seja, a Constituição material é só aquela Constituição que vai tratar da estruturação do Estado, que vai tratar dos direitos e garantias fundamentais. Só aquilo que é essencial Entendi. como se diz, a organização do Estado mesmo. É bem específico, né? Isso. Assim, são normas para organizar aquele Estado. Agora, você pega aqui, ó. Deixa eu só pegar uma norma aqui. Aqui, ó, artigo 219 da Constituição. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento. Tá. Mercado interno, patrimônio nacional, incentivar de modo a viabilizar desenvolvimento cultural, bem-estar da população. O que isso tem de constitucional? Isso está organizando os poderes? Isso está falando se a gente é república, se a gente é federação, se a gente é o presidencialismo, se é parlamentarismo. Isso não está organizando o Estado. Aqui está falando de como que vai ser coisa aqui de mercado interno para viabilizar coisas prospectivas, tecnologia, desenvolvimento. Até que não entra tanto essa norma aqui, mas ela não tem um aspecto de organizar o Estado. Então, ela não é uma norma de conteúdo materialmente constitucional. Mas por que, já que a gente está escrito, a gente tem um texto escrito, por que a nossa Constituição, então, não é material? Ela não é material porque até mesmo essa norma que eu li, ou qualquer uma dessas aqui, independente do conteúdo, da matéria, organiza ou não organiza o Estado, se tiver escrito aqui dentro, é constitucional. Por que ela é formal? Formalmente, procedimentalmente, constitucional. Porque o que é importante é como que ela veio parar aqui dentro. Ela está aqui dentro? Veio parar na Assembleia Constituinte? O que está escrito aqui dentro é constitucional. Por isso que ela é formalmente constitucional. O que está dentro dessa forminha aqui é constitucional, independente da matéria. Por isso que a nossa matéria, a nossa Constituição não é material. Tranquilo? Conseguiu compreender? Compreendi sim, professor. Obrigado, tá? Beleza, então. Na hora depois, eu vou passar uns exercícios, aí vocês vão conseguir visualizar isso de forma mais tranquila, tá? Classificar a Constituição é uma aula bem chatinha, viu, galera? Sabe, a gente não desenvolve muito, tem que ficar, né, não sei, não me agrada muito, mas a gente precisa fazer isso, tá? A gente prossegue na próxima, qualquer dúvida eu estou à disposição.